Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao canal Império das Artes. Eu sou o professor Raul Castro e hoje estaremos a analisar a obra O Balanço. Este vídeo foi uma antiga sugestão de um de nossos inscritos, o Varnier, que aqui deixo a dedicatória. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações e, claro, torne-se membro, para assim ter acesso exclusivo a cursos de arte, literatura e vídeos de análises exclusivas aqui no canal. O Balanço, de Jean-Honoré Fragonard, é uma pintura rococó de grande delicadeza e humor. Ela incorpora o ideário da frivolidade das cortes e dos universos ocultos por entre as florestas e jardins privados de palácios, onde o flerte podia ocorrer por entre as árvores. À primeira vista, a obra não parece revelar o grande tema de parte das obras de Fragonard, o galante e o libertino. No século XVIII francês, a dissimulação da conquista às vezes se disfarçava em meio a brincadeiras aparentemente inocentes, como o jogo da cabra cega ou as ondulações de um balanço, a pintura da época que procurava retratar os mais variados tipos de diversão e jogos amorosos. Também dedicou-se a retratar essas brincadeiras aparentemente pueris. O quadro tem uma biografia interessante. No ano de 1767, o arrecadador de impostos do clero, Barão Saint-Julien, procurou um artista para pintar um quadro cujas minúcias ele mesmo havia idealizado. A primeira opção de Saint-Julien foi o pintor Doyen, que se sentiu ofendido pela frivolidade do tema proposto e logo o recusou. Fragonard, ao contrário, aceitou a encomenda com grande satisfação. Um documento que sobreviveu registra o pedido do autor da encomenda. Observe suas frases. Desejaria que você pintasse, minha senhora. E era assim que ele designava a sua amada. Em um balanço empurrado por um bispo, eu me situarei de maneira que esteja ao alcance das pernas dessa bela mocinha e será ainda melhor se você quiser alegrar um pouco mais o quadro. Desse registro, podemos depreender vários motivos que deveriam aparecer no quadro, mas que talvez o façam de forma velada. Conseguimos também vislumbrar até onde se alçou a imaginação do pintor, que imprime ao desejo de seu cliente seu toque pessoal, reproduzindo alguns códigos sociais que hoje nos escapam. O balanço é composto de forma triangular, com o barão e o marido formando a base da pirâmide, e a donzela no ar, no topo do triângulo, no centro do espaço. Ela é iluminada pela luz suave vinda de cima, e as árvores fantásticas formam uma moldura oval para a ação no centro. A composição das cores também é importante no quadro para tornar o gesto da jovem a protagonista da história. As nuvens estufadas em azul ao fundo permitem iluminar a figura principal. O jogo de luz e sombra entre as árvores revela o esforço do artista em compor folhas extremamente pequenas, afofadas no conjunto, da mesma maneira que as nuvens. Esse aspecto denso dos objetos que circundam a personagem feminina acaba, por fim, servindo para emoldurá-la, dando a ela essa finalidade de idealização. No centro da pintura está uma jovem, amante do barão em um balanço. Ela joga o sapato maliciosamente, sinal de sensualidade, em direção ao amante, no caso o barão, revelando ao mesmo tempo o tornozelo, que na época tinha uma conotação eminentemente erótica. A cor salmão de seu vestido está associada ao contexto de felicidade e harmonia. Não estranhe por isso muitos hoje em dia gostarem de decorar quartos de bebês com cores como salmão. Mas aqui, a felicidade não tem nada a ver com bebês, claro, mas sim com o erótico. Tanto que o título original em francês pode ser traduzido como Os Felizes Acasos do Balanço. Daí, a cor salmão aludir a isso. A dama no balanço era amante do barão de Saint-Julien. Ninguém pensaria, claro, em colocar uma legítima esposa numa cena repleta de conotação sexual. A personagem central é descrita como uma bela mocinha, fato comprovado pela figura do quadro. Seu amado está mesmo na altura de suas pernas,
mas todo o movimento do balanço que faz ondular as saias e as anáguas deixa expostas para nós, observadores, suas meias e seus sapatos. Esses últimos tinham forte apelo erótico no período. Os saltos altos e os bicos finos que emergiam das saias levemente levantadas eram muito sugestivos. É preciso pensar que, na posição em que se encontra Julian, algo mais pode ser visto, uma vez que nessa época não se usava nenhum tipo de calcinha ou calçola. Logo, nesse voo aparentemente lúdico e inocente, a coquete revela para o amante a visão de sua mais profunda intimidade. O estudioso Clive Hard diz que a obra O Balanço é uma representação disfarçada da relação sexual invertida. Mais coloquialmente, ele vê a pintura como uma implicação atrevida de um ato sexual que situa a mulher por cima. Tanto o escritor Hart como Stevenson argumentam que a amante participa ativamente, até mesmo inicia, o jogo de flerte entre ela e o seu amante, pois ali estão jogando. Enquanto ela balança para frente e para trás, ele olha passivamente em adoração, enquanto estende um longo braço fálico. A satisfação amorosa da jovem não se expressa em sua face, que mantém a desejada aparência de indiferença, claro, própria do período. Suas emoções e sensações podem ser notadas no pezinho em ponta que deixa voar o sapatinho estilo mulher, e também na mão que solta a corda do balanço e faz uma intrincada posição com os dedos, e no olhar apaixonado que ela lança ao amado. O sapato é um caso à parte. Chama a atenção para a elite se despindo de seu pudor para usar no amor. Além disso, ouço dizer que a convulsão desordenada de seu vestido, que nos revela camadas, rendas, babados e a leveza do tecido, age também nesse jogo amoroso, pois os contornos dos vestidos também agem como um elemento que imita os contornos das árvores e das plantas. Ou poderia ser a natureza e a representação do amante que também se contorce e tocá-la com seus troncos insinuantes, e a nuvem se volta à mulher, como se tivesse parado ali naquele instante para olhá-la. Aqui temos o amante, cujo rosto aos seus pés é menos sutil. Suas faces parecem afogueadas ante o vislumbre das partes íntimas de sua amada. A boca entreaberta denuncia sua satisfação diante do que vê. O artista destaca a expressão do homem iluminando seu rosto de maneira semelhante à que anteriormente se reservava aos santos, face a uma visão celestial. Contudo, o que o personagem de Fragonard antevê é o prenúncio de prazeres puramente terrenos. Ele usa uma cor de cinza para assim camuflá-lo nas sombras e faz parecer com que o verde da natureza se enrosque em suas pernas. A sensação que Fragonard cria é que, na verdade, ele poderia ter caído, quando a moça vê-o com tudo em seu balanço, cujo significado não é só de um brinquedo, mas alude ao vai e vem do amor. Mais escondido ainda, está lá atrás o homem que a empurra. Aqui, Fragonard evitou colocar um bispo como solicitou o contratante, obviamente temia por sua carreira. Ali temos ao fundo um suposto marido, que, enganado, acha que está a trazer diversão à sua esposa, mas que, na verdade, a diversão dela está em flertar com seu amante. O marido nas sombras também é colocado lá para simbolizar que ele desconhece o caso mantido por ela, ou que, no caso, ela acabou de criar. Mas o que torna ainda mais interessante é vermos outras evidências do caso, como, por exemplo, o anjo. Ali está Cupido. Fragonard modelou a partir da escultura de 1757 L'amour menaçant, ou seja, o amor ameaçador, que Etienne Maurice Falconet teria feito para Madame de Pompadour, amante do rei Luís XV, e uma poderosa patrocinadora da arte. Invocando este trabalho, Fragonard sugeriu o amor ilícito na maioria dos níveis da elite da alta sociedade francesa. Além disso, note seu gesto. Ele pede silêncio, mas para quem? Ora, Cupido pede silêncio ao espectador, pois nós, os observadores, somos os únicos a ver o caso dela com o de seu amante. Ou seja, é como se ele dissesse: façam silêncio, não contem por aí. Além disso, note também que a estátua tem a mesma curva dos pés da jovem dama. Também pode ser visto perto do marido enganado 2 acólitos. Um deles, inclusive, imita o gesto do amante,
mas que também é ignorado pelo marido enganado. No geral, o balanço de Fragonard é rico em um simbolismo clássico e rococó, pois não consegue apenas captar um momento de total espontaneidade e alegria de viver, mas também alude ao caso ilícito que já pode ter acontecido ou está prestes a acontecer. A maneira como a ação acontece nos revela o jogo coquete entre voyeurismo e exibicionismo, entre a sugestão e a ação, numa sensualidade que surge como que ao acaso, e que talvez tenha sido exatamente isso o que o tornou tão imortal.